Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZentãoCast, o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro. E o tema desse episódio é sobre a ascensão de Putin. Bem, comenta-se muito nas redes sociais que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, seria aí um conservador. E como assim? Que história é essa? É porque lá na Rússia não tem lacração, vamos dizer assim, né? Tem leis anti-LGBT, tem as pautas progressistas que a gente conhece aqui, né? No Ocidente, lá não são aceitas. Lá é uma cultura totalmente diferente daqui do Ocidente, principalmente aqui do Brasil. E para isso, né, as pessoas aí da direita, principalmente, ficam assim admiradas, né, com isso. Pô, que legal, lei anti-LGBT, diferente aqui do Brasil. Mesmo aí com o governo de Jair Bolsonaro, essa leis aí, né, de LGBT, feminista, né, acabam passando, né, aqui. E lá, aí na Rússia não tem isso, então o pessoal fica aí admirado. E também aquela coisa da postura de líder que tinha falado aí há 2 episódios. E aí a pessoa aí acabam admirando, né, o Putin como líder, né? Então, para isso, além de valores lá cristãos, lá da Rússia, cristão ortodoxo. Mas aí pronto, aí eu só falo aí que Putin seria um conservador. Mas aqui nesse episódio, vou falar aqui sobre como Putin chegou ao poder lá na Rússia. E está aí até hoje. Então, para isso eu vou ler, né, trecho aqui, um capítulo aqui do livro Desinformação, do Tenente-General Ion Mihai Pachepa, que foi lá da divisão da KGB lá da Romênia, lá na época comunista, lá da Romênia. Então, aqui é o trecho do capítulo 34, A Hora de Putin, né? Então, começar aqui a ler, né? Então, vou ler aqui os trechos aqui. Eu faço aí um comentário. Faço um comentário com ler aí os trechos. Então, quem achar assim episódio maçante e tal, essa leitura e tal, eu recomendo aí que realmente é a velocidade da reprodução, né? Então, aí para ficar um pouco mais dinâmico. Então, vou começar a ler aqui. Quanto a 1999, falava-se mais e mais no Kremlin que o primeiro presidente livremente eleito na Rússia, Boris Yeltsin, estava sofrendo de um resfriado, entre aspas. Quando a mídia russa relembrou que no passado resfriados tinham se mostrado fatais com alguns governantes do país, o ex-presidente Konstantin Chernenko e Yuri Andropov morreram semanas depois de terem pego resfriados. O Kremlin mudou de direção e disse que Yeltsin tinha gripe, o que depois se soube ser um eufemismo para um problema de coração que necessitava várias pontes de safena. Pouco depois, Yeltsin veio abaixo com mais um resfriado. Desta vez, supostamente em razão de ter pego tempo frio depois de uma sessão de sauna, que se transformou num assalto de pneumonia de 2 meses e criou outro marasmo presidencial. Para completar, o influente jornal de Moscou já estava noticiando que estava a caminho um golpe contra o doente Yeltsin. Olha só. Aí, né, falava, né, pegou, né, no caso aí o presidente da Apple, lá, que era o Boris Yeltsin, que foi presidente da Rússia depois do fim da União Soviética, ali o oficial, né, da União Soviética e tal. E aí tava ficando doente e parece aí que, né, tá uma coisa estranha, né, pegando resfriado, gripe aí estranha. E tá aí, parece que tava tendo ali um golpe aí contra o
então presidente Yeltsin. Tá, e fica pensando, onde é que tá o Putin nessa história? Calma que vai chegar lá no Putin. Existe razão para concluir que sua saúde declinante, combinada ao medo de que pudesse ser retirado do poder e acusado de roubar bilhões e desmembrar, a União Soviética, por fim convenceu um Yeltsin enfraquecido a colocar seu destino nas mãos da historicamente poderosa polícia política russa. O caso está falando da KGB. No fim de dezembro de 1999, Yeltsin abdicou inesperadamente. Eu não posso ser um obstáculo ao curso natural da história, explicou, falando à frente de uma árvore de ano novo decorada e de uma bandeira russa com uma águia dourada. Falando aqui, né, compreendo o que devo fazer e o que a Rússia deve chegar ao novo milênio com novos políticos, novos rostos, com novas pessoas inteligentes, fortes e enérgicas. Yeltsin em seguida assinou um decreto declarando que, sob o artigo 92, seção 3 da Constituição Russa, o poder do presidente russo seria desempenhado temporariamente pelo recém-designado primeiro-ministro Vladimir Putin. Aí entra o Putin na história. Yeltsin também anunciou que uma eleição presidencial especial se daria em 27 de março de 2000 e fez um forte apelo ao povo para que votasse em Putin, um ex-general da KGB, o qual era uma pessoa forte e digna de se tornar presidente. De sua parte, Putin assinou um decreto perdoando Yeltsin, o qual se dizia estar ligado a grandes escândalos de propina, por quaisquer más condutas possíveis e lhe garantindo imunidade total de processos, ou até buscas policiais e interrogatório referentes a todas e quaisquer ações feitas quando ocupava o cargo. Putin também deu para Yeltsin uma pensão vitalícia e uma dacha, casa de verão do Estado. É isso, hein? Isso tinha toda a aparência de um golpe da KGB por trás dos panos. Os acontecimentos que precederam e se seguiram a repentina promoção de Putin sugerem fortemente isso. Yeltsin fez história por colocar na ilegalidade o Partido Comunista e por dissolver a União Soviética. Putin, contudo, começou a reconstruir a confiança do país e das instituições soviéticas. Belo conservador isso aí, hein? Só se for conservar aí né, os valores soviéticos, né? Enfim, né? Vamos lá. Continuando. Ele falou publicamente com carinho sobre os seus anos na KGB, dizendo que o desejo de trabalhar para essa instituição tinha sido herdado do seu avô, que tinha sido cozinheiro em uma das dachas de Stalin, e do seu pai, que tinha algum tipo de ligações com a KGB. O que quer dizer que ele, no mínimo, se reportava sobre os seus amigos e vizinhos. Putin pediu à nação que compreendesse que a agência secreta de polícia trabalha pelo interesse do Estado. Ele pediu paciência, observando que 90% de toda a inteligência da KGB era acolhida com a colaboração de cidadãos comuns. Tá aí, portanto, né, você vê que no passado, né, o Putin tá muito ligado né, a família dele, ligada a Stalin, né, ligada a KGB, ele era general da KGB, então tá aí, né, o conservador aí para muitos aí de direita, né, enfim. Essa rápida manobra funcionou com o povo russo, que via Putin como um homem espontaneamente honesto. A sua admiração por ele começou em dezembro de 1999, quando, na posição de primeiro-ministro, ele investiu brutalmente contra desertores soviéticos, chamando seu ex-colega general Oleg Kalugin, que tinha
deixado a KGB depois do golpe de agosto de 1991 e se estabelecendo nos Estados Unidos de traidor e um total preguiçoso. Os soviéticos ainda estavam extremamente viciados no anti-americanismo soviético. Putin, então, foi até Lubyanka, o prédio que havia sediado a polícia política da União Soviética desde a sua criação, para celebrar o nascimento da Checa, a primeira organização de polícia política soviética, fundada em 20 de dezembro de 1917. E no dia seguinte, 21 de dezembro de 1999, Putin organizou uma recepção a portas fechadas no escritório do Kremlin, supostamente para políticos que ocuparam cargos na Duma, é o parlamento, né? Por coincidência, era também o 120º aniversário do nascimento de Stalin, e Putin aproveitou a oportunidade para erguer uma taça ao bom e velho Stalin. De acordo com a revista russa Novaya Gazeta, seu brinde foi endereçado ao Dzhugashvili. Stalin, que significava homem de aço, era o nome de guerra do ditador. Iosif Vissarionovich Dzhugashvili era o seu verdadeiro nome. Esse palavrão todo era o nome de Stalin, né? Stalin, né? O nome é um nome típico lá, georgiano. É sim, né? Pra quem não sabe, Stalin era georgiano. Alguns dias depois, em um artigo de 14 páginas chamado A Rússia no Limiar do Terceiro Milênio, Putin definiu a política futura da Rússia. Aqui, né? O Estado deve estar onde e quando for necessário. A liberdade deve estar onde e quando for necessária. No mesmo artigo, Putin rotulou o esforço dos chechenos para ganhar sua independência de terrorismo e se comprometeu a erradicá-lo. Nós os pegaremos de algum jeito. Se acharmos terroristas espreitando nossa casa, nós lhe daremos o tratamento que merecem. Isso é irrevogável. Olha só, hein? Eu acho que até hoje, né, os chechenos acabam, né, eles acabam aí lutando por independência da Rússia. Em março de 2000, Putin foi eleito oficialmente presidente, mas as pessoas não sabiam quem ele realmente era. Na verdade, até hoje, né, as pessoas não sabem quem é Putin de verdade. É comentário meu aqui, né? Os construtores da sua imagem introduziam nos livros escolares russos uma página de prosa florida dedicada ao jovem Volodya Putin, descrevendo-o como um herói nacional. Olha isso. Aqui Este é o seu presidente, aquele que é responsável por tudo neste país. Ele não tem medo de nada. Ele voa em caças, esquia montanhas e vai onde há conflitos deter a guerra. E todos os outros presidentes de outros países se encontram com ele. Ele tem muito respeito. E eles mostram isso na televisão e escrevem sobre isso nos jornais. Assim, ele tem muitos amigos. Todo o país da Rússia, e eles o elegeram presidente. Hoje todo mundo diz Rússia, Putin, União. Tá vendo, né? Então, é assim que é uma ditadura de verdade, né? Assim, é questão de construir a imagem do líder, né? Fazendo aqui um paralelo com o Brasil, né? Chamam aí Bolsonaro de ditador, autoritário e tal. Mas só que o problema é o seguinte: a mídia, né? A grande mídia
aqui do Brasil acaba colocando esse rótulo e ele tem uma imagem extremamente arranhada. Muito diferente aqui do que eu acabei de ler, né? Também, não só na mídia, mas nos meios culturais. Totalmente a imagem arranhada de Bolsonaro, mas não tô falando aqui em caso de Putin. É daí como é que é a situação, né? Na questão da imagem, né? A capa de alguns desses livros escolares, lançados em setembro de 2000, levava o desenho de um garoto parecido com Putin, o qual apontava um dedo acusador, aparentemente, contra um burocrata desonesto, dizendo: camaradas crianças, estejam atentas, conheçam seus direitos. A mídia na Rússia também era em grande medida controlada pelo Estado. Descrevia o desconhecido Putin como o homem do povo, alguém que não tinha papas na língua, e como pessoas comuns falava o que pensava. Era isso, né? Essa é a mídia controlada pelo Estado, né? O que ela pode fazer aí com a imagem do líder. Em 2002, a Rússia também estava produzindo em larga escala retratos e bustos oficiais de Putin, do mesmo modo como a Romênia tinha produzido imagens de Ceausescu, quando ele era ainda desconhecido. Putin justificava isso como um mero simbolismo de Estado, como a bandeira ou o hino nacional, acrescentando que ficaria encantado se os retratos e bustos continuassem nas mesas das pessoas depois do término de seu mandato. Os russos terão de esperar para ver se existe algum depois do seu mandato. Pois é, né? Que está até hoje lá. Isso é personalismo político, tá? Aí, pra quem é isentão, né? Fica falando em personalismo, tá? Esse aí é o exemplo de personalismo. Uma vez bem instalado, Putin ordenou que a estátua de Yuri Andropov fosse recolocada na Lubyanka, de onde tinha sido removida após o golpe da KGB em 1991. Andropov era o único outro oficial da KGB que tinha a ter sido entronado no Kremlin, e assim era algo lógico para Putin lhe prestar homenagem. Putin tomou outra página do livro de Andropov e começou a preencher os mais importantes cargos do Kremlin com oficiais disfarçados da KGB, muitos dos quais vinham de São Petersburgo, onde Putin tinha sido alocado mais recentemente. Eles ficariam conhecidos como os Putinburgers. Ele assinou um decreto criando uma nova estrutura para aumentar o poder central do Kremlin sobre as 98 regiões administrativas da Rússia. Dividiu o país em 7 superdistritos, cada um chefiado por representantes presidenciais, e deu 5 desses novos cargos a ex-oficiais da KGB. Também apontou o ex-general da KGB, Viktor Ivanov, como vice-chefe da sua administração. Ou seja, né, tá ali, né, tudo ali, aparelhamento, né, estatal, tudo ali, só a gente ali no governo ali de Putin, né, no começo, só tinha gente ali da KGB. Pouco depois disso, ex-oficiais da KGB se tornaram ministros de defesa e de relações exteriores. Muitos outros se tornaram membros de alto escalão do governo. Uma breve entrevista com Ted Koppel no programa Nightline na ABC News, Putin reconheceu que tinha levado oficiais da KGB para o Kremlin, mas explicou que o motivo era que queria desenraizar a corrupção. É isso. Eu os conheço há muitos anos e confio neles. Não tem nada a ver com ideologia. É apenas uma questão de qualidades profissionais e relação pessoal. Tá, tudo bem. A gente finge que acredita. Na realidade, preencher os cargos mais importantes do governo
com oficiais de inteligência disfarçados era outra tradição russa. O Serviço de Segurança Ucrana do czar tinha os seus agentes disfarçados plantados por toda parte, como observou Andropov no começo dos anos 1970, quando o Kremlin decidiu sovietizar esse conceito tradicionalmente russo. Até 1913, o próprio Pravda era editado por um agente, Roman Malinovsky, que fora recrutado pela Ucrânia quando cumpria pena de prisão por roubo e arrombamento. O Pravda era o jornal, né? Depois que foi solto, a Ucrânia encobriu seu histórico criminal e o colocou no Partido Comunista de Lenin, onde ascendeu gradualmente até se tornar editor do Pravda e o último representante de Lenin para a Rússia e líder da facção bolchevique na Duma. De acordo com Andropov, ele também era um dos melhores amigos de Lenin. O enquadramento que a Ucrânia fez de Malinovsky funcionou às maravilhas. Eu falei sobre enquadramento aqui no Zantocast, se não me engano, é o episódio 42. No dia 31 de dezembro de 2000, o presidente Putin, celebrando seu primeiro aniversário como presidente, anunciou que a Rússia tinha um novo hino nacional. Na verdade, a lei assinada por Putin restaurava a melodia do hino nacional de Stalin, que tinha sido proibido depois da queda da União Soviética. A letra original, escrita pelo poeta Sergei Mikhailov, elogiava Lenin, Stalin, o Partido Comunista e a inquebrantável União Soviética. A pedido de Khrushchev, Mikhailov escreveu uma segunda versão da letra, retirando o nome de Stalin, depois que sua memória política tinha se tornado impalatável. Mikhailov agora reescrevia novamente sua letra para satisfazer Putin. Então, quando você ouve assim um hino da Rússia, né, o atual hino da Rússia, então ele tem a mesma melodia lá do hino da União Soviética. E Helena Bonner, a viúva do Prêmio Nobel da Paz Andrei Sakharov, denunciou as ações de Putin a esse respeito como profanação da história. Putin discordou, explicando: temos que superar as diferenças entre o passado e o presente. No mês de abril de 2000, apenas 7 dias após Putin ter sido esmagadoramente eleito presidente da Rússia, o empresário americano Edmund Pope foi preso pela FSB, que é o novo nome da KGB. Foi acusado de espionagem, mas seu julgamento se revelou uma farsa. O professor Anatoly Babkin, a principal testemunha da FSB contra Pope, abjurou do seu testemunho e disse que tinha sido forçado a assiná-lo. A FSB ameaçou colocar Babkin na cadeia, mas ainda assim retirou as acusações. O Instituto de Pesquisa onde Babkin trabalhava forneceu à corte documentos mostrando que todo o material técnico dado a Pope não era confidencial e que tinha sido legalmente vendido para ele. De todo modo, Pope foi considerado culpado e sentenciado a 20 anos de prisão, com base num veredito que foi escrito apenas 2 horas e meia. Olha isso, né? É isso, né? Técnicas da KGB aí, né? No caso, agora FSB, para aí criar crimes, né? Uma coisa que a gente vê muito hoje, né? Mais uma vez,
os Estados Unidos tinham sido enquadrados para parecer o inimigo da Rússia. Então, no dia 12 de dezembro de 2000, Pope foi perdoado, no gesto nobre do presidente Putin, assim como outros americanos ridiculamente enquadrados pela KGB tinham sido perdoados pelos antecessores de Putin. Mas naquela altura, o estrago já estava feito. Particularmente para consumo russo interno, os Estados Unidos tinham sido vendidos como inimigos da Rússia. A maioria dos russos começou a olhar para Putin com admiração. Enfrentar toda a poderosa América não era pouca coisa. É isso, né? Tá aí o... E realmente o Putin cada vez se enganhando, né? Essa questão, tinha falado antes, né? Ainda tinha aquela coisa do anti-americanismo, aí com isso, né? Acabava o Putin ganhando aí o povo russo com isso. De acordo com o comunicado do governo à imprensa de março de 2001, uma série de julgamentos contra os Estados Unidos, julgamentos por espionagem forjados, feito a portas fechadas, estavam em andamento em Moscou naquele momento, com acusações tão carentes de provas e tão artificiais em suas suposições que pelo menos 3 delas foram retiradas pelas cortes russas de apelação. Me lembra uma certa CPI aí, né? Esses contratempos não desencorajaram o governo de Putin, contudo, o qual, em cada momento, respondia ao veredito de inocente, reabrindo o caso contra o seu alvo. Em março de 2001, por exemplo, Vladimir Moisseev, um diplomata russo de carreira, estava em seu terceiro julgamento pela mesma acusação: espionar para os Estados Unidos e seu principal aliado na Ásia, a Coreia do Sul. O documento incriminador apresentado pela FSB veio a se revelar a cópia de um discurso que Moisseev, um especialista em Coreia do Sul, fizera publicamente. No entanto, desde julho de 1998, era mantido preso pela FSB, cujo então diretor, general Vladimir Putin, tinha declarado publicamente que o caso estava além de toda prova. Mas tá aí, né? É aquela coisa, né? Então, essa coisa aí de criar assim julgamentos falsos, assim, inventar crime, né, sabe? Acho que uma certa CPI teve aí inspiração lá na KGB, né? Putin é uma figura difícil de decifrar, mas os russos estavam encantados com ele, em parte por esse motivo mesmo. A noite do dia 20 de novembro de 1998 foi chocante para milhões de russos. Galina Starovoitova, a principal dissidente política mulher do país, foi assassinada a tiro em São Petersburgo. Seu assessor de maior confiança, Ruslan Linkov, também foi atingido, mas sobreviveu. Durante os anos soviéticos, Galina tinha trabalhado com o Prêmio Nobel da Paz Andrei Sakharov, e ela ainda estava combatendo a KGB, agora rebatizada como FSB. Encarou alegações credíveis de que fora responsável pelo assassinato. Enquanto 10 mil pessoas de luto se reuniam para prestar honra a Galina e pedir que os assassinos respondessem judicialmente, Linkov foi visitado pelo pior de seus pesadelos, Vladimir Putin, o diretor da FSB. Putin segurou a mão de Linkov por mais de 1 hora e ficou lhe dizendo: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Os colaboradores de Putin o chamavam de Cardeal Cinza por causa de sua discrição e maestria estilo vaticano na arte da intriga.
O povo russo admirava seus olhos azul gelo como indicativos do seu tipo forte e silencioso homem de verdade, que escolhe suas poucas palavras com bastante cuidado. Tá aí por que que a direita, né, acaba admirando Putin, né? Os russos também amam a capacidade de enganar. Gerações deles tinham enganado a si próprias acerca da situação gloriosa do seu próprio país. E Putin os faz se sentir mais espertos ainda. Em 2000, por exemplo, quando Putin estava jantando com o rei Juan Carlos em Madrid, surgiu a história de que a FSB tinha prendido Vladimir Gusinsky, o maior manda-chuva da mídia russa. Putin, a princípio, disse desconhecer o caso. No dia seguinte, contudo, ele revelou uma surpreendente familiaridade com a prisão efetuada. Uma semana depois, em Berlim, Putin condenou as medidas excessivas tomadas contra Gusinsky. De volta a Moscou, Putin divulgou o rumor de que a prisão era uma provocação contra ele. Por fim, a rádio Most, que é controlada pelo Kremlin, insinuou que a prisão de Gusinsky era uma infeliz retaliação por causa do apoio público do presidente Clinton a Gusinsky durante a sua recente visita a Moscou. Caso encerrado. Numa palavra, a máscara de Putin deriva do fato de ele seguir a tradição de cobrir-se em segredo. Os governantes soviéticos não são de fato conhecidos até que já não estejam mais no poder. É verdade que se pode ter um vislumbre de amor de Putin por karatê no meio das aparições públicas cuidadosamente arranjadas, ou vendendo fotos de que se exibe uma versão mais velha do Tarzan, seminu com uma faca sob o cinto ou com um rifle na mão. Mas no todo, Putin parece até mesmo tridimensional do que pareciam os seus antecessores caricatos do estilo soviético. Então, né, tá falando aqui sobre né, como o Putin ele acaba, né, aceitei, né, vou um pouco assim da imagem dele, né, a questão passar assim, e também como ele consegue enganar as pessoas, né, desse jeito, né, que é a questão da imagem. Então, por isso que aí o pessoal da direita assim muito admira o Putin, né, não só da direita, da esquerda, enfim, de modo geral, acaba aí admirando o jeito do Putin. Aqui para terminar a leitura, né? Por que Putin é tão cheio de segredos sobre si próprio em plena era da internet? Uma razão é que ele passou a maior parte da sua vida como espião e o gosto pelo segredo corre em suas veias. Conta com o fato de que ninguém sabe o que ele fez. Tampouco é Putin um ideólogo, cuja obra e discursos possam ser escrutinados em busca do homem por trás deles. Ele não é um criador, mas uma criação. Ele é produto da KGB, não um Lenin que construiu a KGB. Ele é um produto do anti-americanismo do Kremlin, não um Stalin que desovou esse anti-americanismo. Ele é um produto da proliferação nuclear e do terrorismo anti-americano do Kremlin, não um Khrushchev que autorizou as duas coisas. Então, vê como é que, né, como é que Putin, né, ele acaba sendo, né, pegando, tem vários, né, foi citado, né, Lenin, Stalin, Khrushchev, acabou aí. Vê que ele é um fruto aí de todos, da questão aí da antiga União Soviética. Então, tá aí, né? Acabei aí lendo esse trecho, esse capítulo, falando sobre, né, como Putin chegou ao poder. Então, esse episódio aqui foi assim, importante para pelo menos saber assim, uma parte de quem seria essa figura, né, aí de Vladimir Putin.
Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem. Até a próxima.